chama, ele está dizendo muito mais dele do que de nós. Porque aquilo que o Senhor ele confia a nós não é nosso. A obra, a missão, o propósito é de Deus. Nós só somos instrumentos para que se conclua aquilo que o Senhor quer fazer. Então, não é nada voltado para mim, não é nada voltado para você, não é nada de acordo com a nossa realidade, não é nada de acordo com o nosso perfil. Pelo contrário, na maioria das vezes, o Senhor nos dá uma missão totalmente contrária àquilo que nós somos, totalmente contrária àquilo que nós vivemos, porque dentro da nossa zona de conforto, né, pastor, seria muito fácil fazer a obra do Senhor. Se não fosse algo que gerasse em nós um confronto, seria muito fácil fazer a obra. E por mais que o Senhor ele não escolha pessoas capacitadas, ele capacite, nós temos que estar dispostos a nos lançar naquilo que ele tem nos induzido a fazer. Nós temos que estar dispostos. Eu sempre falo, não é sobre coragem, não é sobre capacidade, é sobre disposição. Porque à medida que nós temos disposição, à medida que nós nos entregamos para aquilo que o Senhor ele concede em nossas vidas, ele vai capacitando. Ele vai dando sabedoria, ele vai dando encorajamento, ele vai guiando os passos, ele vai abrindo os olhos. E no final das contas, quando nós vemos, nós estamos fazendo aquilo que ele nos chamou para fazer. Né? Eu entendo que quando o Senhor ele vai lá na cidade e chama Maria, quando ele envia o anjo lá para chamar Maria, Maria era uma moça virgem. Né? Maria não tinha menor condição de gerar Jesus. Mas o anjo a visita e diz que ela foi escolhida. Salve, salve, agraciada. Bendita és tu entre as mulheres. Então, assim, ela não tinha condições, mas o Senhor já tinha visto nela uma pessoa preparada para trazer ao mundo o Salvador. Talvez aqui nesta live, no dia de hoje, tenham pessoas que tenham recebido uma promessa, que receberam uma promessa, que receberam do Senhor um propósito, que Deus tem chamado, tem levantado para uma grande obra, para uma missão, e essa pessoa tem olhado para si e se julgado pequena demais, se julgado incapaz. E eu quero te dizer que o Senhor ele me trouxe aqui nesta noite para te dizer que não é sobre você, é sobre aquilo que Ele tem através de você. Ele te fez uma promessa, ele te entregou um propósito, porque ele te conhece muito mais do que você mesmo. Ele conhece aquilo que você pode fazer a partir do momento que você se dispuser para ele. Nós vamos ver que Maria, ela teme, mas ela recebe aquela promessa do anjo. E o anjo fala para ela assim, olha, Isabel, tua parenta, também está grávida. E eu entendo que a partir do momento que Maria viu que aquilo que ela ia carregar não caberia naquele ambiente, Maria pegou as coisas dela e partiu para a casa de Isabel. Porque ela sabia que lá teria alguém preparada para entender aquilo que ela ia carregar. Às vezes você anda frustrado, às vezes você anda cabisbaixo, porque você está em um ambiente no qual as pessoas não estão preparadas para entender o teu chamado. As pessoas elas não entendem o propósito que o Senhor tem na tua vida. Talvez te julgam de louco, talvez riam de você pelas costas, mas todavia o Senhor te chamou. E se esse lugar no qual você está não está sendo propício para aquilo que o Senhor te chamou para gerar, é noite de mudança, é noite de você pegar as tuas coisas e sair em retirada do lugar ao qual você está e ir para um lugar no qual tenham pessoas preparadas para entender aquilo que você carrega. Quando Maria adentra a casa de Isabel, nós sabemos que João Batista ele pula no ventre de Isabel. Sem que Maria falasse nada, Isabel confirma aquilo que o anjo te entregue para Maria. Então, aquilo que o Senhor te deu, aquilo que o Senhor te chamou, a partir do momento que você estiver no contexto certo, no ambiente correto, com pessoas preparadas, elas mesmas vão testificar para você sem que você precise dizer nada. Maria, de repente, se sentia despreparada, se olhava e dizia sem condições no primeiro momento. Assim como Josué não se via um líder.
Porque pelas palavras de Deus com Josué, nós entendemos que Josué ele não seria um líder, mas Deus via em Josué um líder. Então não é o que nós vemos, é o que ele vê através de nós. O Senhor, ele não te chamou para ser um projeto frustrado, ele não te chamou para ser um plano perdido. O Senhor, ele te chamou, ele te construiu, ele te gerou para dar certo. Ele te chamou para uma grande obra e grande ainda é o teu caminho. Talvez você esteja temendo, mas essa noite Deus preparou para te encorajar para aquilo que ele tem através de você. Nós sabemos que Josué ele se lançou e à medida que ele se lançou, ele chegou com aquele povo na terra prometida, que era o destino, né, que o Senhor já tinha para eles. Eu entendo que assim, o medo é uma caixinha que nós temos dentro de nós e que toda vez que nós estamos diante de uma determinada situação, de uma pessoa, de um determinado objeto, nós reagimos, né? E o medo muitas vezes ele nos paralisa. Ele nos paralisa, ele nos faz achar que nada vai dar certo. A nossa própria mente, ela começa a lutar contra a gente, contra aquilo que o Senhor tem para nós. Mas é necessário que nós olhemos para trás e nos lembremos de tudo aquilo que o Senhor já fez. Certamente hoje nós somos muito melhor do que nós fomos ontem. Certamente nós já travamos batalhas, assim como Davi travou, que ninguém sabia. Porque quando Davi ele chega lá naquele vale para levar alimento para os seus irmãos e ele vê Golias se levantar para afrontar aquele povo, Davi fala assim, eu posso ir lá e lutar contra o gigante. E nós vamos ver que até o rei Saul diz para ele, mas como você vai? É um gigante, é um guerreiro e você é somente um menino. Porque muita gente olha para mim e para você, vê a nossa casca, vê o nosso tamanho, vê a nossa estrutura e não sabe nada da nossa história. Estavam vendo Davi, estavam olhando Davi ali pelo tamanho dele, pelo que ele era, sem saber as batalhas que ele já tinha travado e vencido em oculto. E eu entendo que tudo aquilo que a gente trava e vence em oculto, o Senhor permite para que no momento da honra, ele mostre em público do que nós somos capazes. Nós sabemos que Davi desceu desacreditado. Davi desceu sendo visto como alguém que ia e não voltaria. Mas ele foi. Vemos também que o rei Saul tentou até botar sua armadura em Davi. Falou, toma aqui, ele está preparado, vamos te preparar também, coloca a minha armadura, o meu capacete, desce muito bem preparado. E Davi falou para ele, não, a sua armadura não me cabe. Porque o Senhor te chamou para ir do jeito que você é. Não é com a armadura do outro. É do teu jeitinho. Davi desce com uma funda e com algumas pedrinhas. E ele fala para o gigante, né? Você vem comigo, contra mim, com lança e espada. E eu vou contra você em nome do Deus vivo. E nós sabemos que Davi, ele lança ali aquelas pedras que acerta na testa do gigante, o gigante cai, que Davi ainda corta a cabeça daquele gigante e leva, como sinal de que ele tinha vencido aquela batalha. Mas eu fico me perguntando, pastor, foi a pedra que matou aquele gigante? Será que Davi, tão pequenininho, conseguiria com uma pedra acertar a testa do gigante e matar? Não foi a pedrinha, né? Foi o Deus que estava com Davi. Davi, antes de ir, ele chamou Deus para ir com ele. E a partir do momento que nós convidamos Deus para entrar conosco na batalha, ele nos garante a vitória. Ele estava desacreditado por muitos, mas teve a coragem de fazer aquilo que todos aqueles guerreiros, aquilo que todos aqueles que ali já estavam, não tiveram coragem de fazer. Ele desceu convicto do guerreiro que ele era, embora todos que estavam ali não soubessem disso. Embora todos que estavam ali o julgassem como apenas um menino, um franzino, sem condições nenhuma. E às vezes Deus te chamou e falou assim para você, eu vou fazer de você um grande pregador da palavra. Aí tem um irmãozinho do teu lado que fala assim, conversa, você não sabe nem falar direito.
Às vezes Deus te chamou e falou assim para você: você vai ser ministra de louvor na casa do Senhor. E levanta alguém até mesmo dentro da tua casa e diz assim: você está ficando louca? Você não tem voz para isso. Sem saber das noites de renúncia que você já tem feito, né? Das noites que você já tem buscado a presença do Senhor, das noites que você já tem lido a palavra, das noites que você já tem se dedicado em ensaiar louvores, porque o Senhor ele não está à procura de pessoas afinadas, ele está à procura de verdadeiros adoradores. E ninguém te conhece melhor do que o Deus que te chamou. Então, essa noite é noite de encorajamento, é noite de testificação do chamado que o Senhor te deu. Todos nós nascemos, todos nós fomos gerados para um propósito de Deus. Deus não nos gerou para nós, Deus não nos gerou para sermos aquilo que nós queremos ser. Ele nos gerou baseado num projeto que Ele tem através de nós. E queira você ou não, queira aqueles que estão ao seu redor ou não, você vai chegar no lugar que Deus disse que você vai chegar. Você vai ter condições e forças para vencer tudo aquilo que o Senhor tem te proposto a fazer. A caminhada com Deus não é fácil. Às vezes, muitos olham para pastores, para diáconos, para missionárias, para evangelistas e acham que a nossa vida, né, que a vida de quem está à frente da obra, de quem prega, de quem louva, é uma vida de bonança, é uma vida só de sorrisos. Mas nós também travamos as nossas batalhas, nós também temos as nossas lágrimas derramadas, nós também temos as nossas frustrações, nós também recebemos os nãos de Deus, porque Deus ele não é obrigado a fazer aquilo que nós queremos pelo fato de nós estarmos fazendo a obra dele. Os pensamentos do Senhor, eles são infinitamente maiores e melhores que os nossos. E muitas das vezes, pelo caminho, durante o processo, nós vamos desanimar, nós vamos nos frustrar, nós vamos chorar, mas é necessário saber que no momento em que isso chegar, não é hora de parar. É hora de respirar, é hora de beber um pouco de água, é hora de alimentar o espírito, levantar e seguir na caminhada. Porque aquilo que o Senhor tem através de nós vai se cumprir. Queira o inferno ou não, o Senhor ele já preparou um caminho para você. Ele já traçou uma rota, ele já preparou um povo no deserto para você conduzir. E é necessário que nessa noite, Josué, você se ponha de pé e passe o Jordão com esse povo. Aquele povo que é para você, eu não vou conseguir liderar. Aquele povo que é para mim, o pastor Gil não vai conseguir liderar. Para cada um de nós, o Senhor tem uma porção. Para cada um de nós, há uma alma preparada. E nós precisamos nos colocar de pé. Se você está caído, se alimenta aí, põe de pé e se prepara para conduzir o povo que te espera. Se prepara para a missão que Deus te chamou. Porque Ele diz para você, Ele te garante que Ele vai contigo. Não tenha medo, porque Ele vai segurar na tua mão e vai passar contigo nessa missão. Aos teus olhos pode não ser fácil, mas Deus te conhece muito além dos teus pensamentos, Ele te conhece por dentro. E Ele sabe que no caminho Ele vai te capacitando, Ele vai te dando sabedoria. Canaã é logo ali. E você vai chegar. O teu caminho até aqui já foi tão longo, você já travou tantas coisas, você já venceu tantas batalhas, por que desistir agora? Que você está aí diante de uma grande missão. Levanta, Josué. Levanta, porque é noite de assumir o teu lugar. É noite de liderar o teu povo. É noite de assumir o lugar que o Senhor já preparou para você. É noite de fazer essa grande obra que já tem preparado. Você vai chegar aonde o Senhor disse que você vai chegar. Embora você não veja em você condições para isso. Há uma grande obra preparada, há um grande propósito de Deus para a tua vida. E esse processo é só uma fase, porque nós precisamos nos preparar, nós precisamos ser moldados para aquilo que o Senhor tem através de nós.
Mas não é tempo de desistir, não é tempo de lavar as redes. É tempo de continuar, porque é para frente que está o nosso milagre, não é voltando para trás. O nosso caminho é avante. Os dias podem estar difíceis, mas com Deus, no nosso barco, a tempestade ela apazigua, né? Nós temos o refrigério daquele que é dono de todas as coisas, daquele que é o Senhor dos senhores e que pode nos conduzir nos pés secos, mesmo no meio das águas. Essa palavra que eu queria deixar nessa noite, pastor. Que o povo tenha coragem, tenha bom ânimo, que se levante, porque o Senhor Deus está com cada um deles.